Olá pessoal, esse vídeo eu preparei para complementar a leitura orientada da seção 3.6 sobre regra de L'Hopital. É uma regra, um método que é utilizado para resolver limites, mas que aparece aqui na parte de derivadas, porque ele usa justamente derivação para obter limites equivalentes. Então a gente parte de um limite que seja do tipo indeterminação 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito e consegue um limite equivalente, onde aí então a gente consegue calcular. Pode ser em alguns casos que a gente tem que usar essa regra de L'Hopital mais de uma vez até que essa indeterminação seja eliminada, né, e se possa dar uma resposta sobre esse limite. Além disso, eu coloquei aqui a observação que também pode ser útil para limites com indeterminações de outros tipos, né? 0 vezes infinito, infinito menos infinito, 0 na 0, infinito na 0, 1 na infinito. E aí esses tipos aqui exigem da gente manipulações para chegar nos tipos que a regra de L'Hopital contempla, né? Ou seja, 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Então no vídeo a gente vai trabalhar com alguns exemplos, eu vou tentar então pegar pelo menos um exemplo de cada um desses tipos. Então antes da gente ir para os exemplos específicos, eu coloquei aqui a regra de maneira geral, então a gente parte do cálculo de um limite, de uma divisão de funções, onde tanto o limite da função de cima quanto a de baixo vai para zero, né? Quando a gente tenta resolver esse limite, a gente obtém essa indeterminação do tipo 0 sobre 0, que nos indica então que nós podemos usar L'Hopital. Eu gosto de colocar, né, indicando que foi observado que se tem a indeterminação e escrevo esse LH para indicar que vai ser feito um L'Hopital. O L'Hopital consiste então de derivar a função de cima, ou seja, do numerador, e derivar a função do denominador. Dessa forma a gente consegue um limite equivalente, onde se tenta então novamente calcular o limite e é esperado que a indeterminação tenha sido eliminada. Mas caso contrário, se não for eliminada, a gente pode continuar utilizando o L'Hopital sucessivamente. Então aqui foi colocado o limite, né, x tendendo a A, mas é equivalente, essa regra pode ser usada também se o limite for x tendendo a A pela direita, ou x tendendo a A pela esquerda, ou x tendendo a menos infinito, ou a mais infinito. Pode ser aplicada a regra também, desde que se obtenha, né, a indeterminação 0 sobre 0. Não pode utilizar para outros tipos de indeterminação, exceto aqui, né, a indeterminação infinito sobre infinito também é equivalente à metodologia. Outras coisas que eu posso chamar a atenção de vocês, né, que são erros frequentes dos alunos, é criar uma regra de L'Hopital um pouco diferente, né, de pensar que teria que ser derivada essa divisão de fração e colocar como uma regra do quociente. Acontece muito, mas não é isso, é derivar a função de cima e derivar a função de baixo. A ideia é que apareça um limite mais simples, porque se for utilizada a regra do quociente, vai aparecer uma expressão bem maior. Não é o caso. Outra coisa que eu chamo a atenção é que a gente não pode sair aplicando o L'Hopital em qualquer limite. Tem que ser nos limites dessas indeterminações, 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Se a gente aplicar em limites que não sejam desse tipo, nós vamos chegar em resultados incoerentes, né? Resultados errados. Então vamos começar por esse exemplo 1. Então quando a gente ganha um limite, a primeira coisa que a gente tenta fazer é substituir o x na função que a gente ganhou, né, que está calculando o limite. Então quando a gente tenta fazer isso nessa função aqui, vai acontecer que vai dar 0 sobre 0, né? A gente até já viu uma forma de como resolver esse tipo de limite de função racional para eliminar a indeterminação. Nós poderíamos fatorar em cima, em termos das raízes, e conseguir cortar o fator que está causando a indeterminação. Mas aqui a ideia é usar o L'Hopital, tá? Então a gente observa que deu 0 sobre 0, isso nos indica que nós estamos autorizados a usar o L'Hopital. E aí a ideia de L'Hopital é reescrever esse limite como um limite equivalente, onde nós vamos derivar a função de cima. Aqui eu vou deixar indicado, né, porque é o primeiro exemplo que a gente está fazendo, mas se o aluno já tem familiaridade, já pode nesse passo fazer essas derivadas, né? Então, derivada da de cima e derivada da de baixo. Então, o nosso limite equivalente vai ser 2x
derivada de x ao quadrado menos 4, né, 2x, e a derivada de x menos 2 vai ser 1. Ou seja, se agora a gente tenta novamente calcular o limite, a indeterminação foi eliminada e a gente pode simplesmente calcular esse limite substituindo o x como 2. Então, vai ficar 2 vezes 2, que é igual a 4. Resposta final. Nesse exemplo 2, nós temos novamente a tentativa de substituição do x sendo zero nessa nossa função, que é uma divisão de duas funções, e nesse momento que a gente tenta substituir, nós obtemos seno de zero em cima sobre zero, vai nos resultar indeterminação do tipo zero sobre zero, ou seja, podemos utilizar L'Hopital. E aí, como limite equivalente, nós vamos poder então derivar a função de cima e derivar a função de baixo. Então, o limite equivalente, derivada de seno de 2x. Precisamos utilizar a regra da cadeia. A derivada da de fora, a derivada do seno vai ser cosseno de 2x, vezes a derivada da de dentro. Derivada da de dentro é 2. Derivada de x vai ser 1. Com isso, conseguimos eliminar a indeterminação e esse limite vai ser simplesmente substituir. Podemos deixar o 2 na frente, 2 vezes cosseno de zero, que vai ser 2 a resposta. Nesse exemplo 3, então, nós vamos calcular esse limite de x tendendo a zero. Então, como sempre, né, a gente tenta substituir no ponto e ver o que acontece. Vai ficar e na zero, que é 1, e na zero menos 1 vai dar zero, e no denominador também dá zero. Então, estamos naquela situação de indeterminação do tipo zero sobre zero. Vamos utilizar L'Hopital para resolver. Por L'Hopital, vamos derivar o numerador e o denominador. E aí, então, a gente tem um limite equivalente. Derivada do numerador vai ser e na x, menos 1, né? Derivada de 1 também vai dar zero, então vai ficar e na x, essa derivada do numerador. Do denominador, derivada de potência de x, 3x ao quadrado. Então, novamente, a gente tenta substituir o x sendo zero. Vai ficar 1 dividido por zero. É uma indeterminação, mas não tem mais o que fazer, né? 1 dividido por zero vai ser 1 dividido por uma coisa muito pequena, na verdade, né? Porque o x está tendendo a zero. 1 dividido por algo muito pequeno, positivo, isso vai dar mais infinito. Tá? Então, não tem, quando chega nessa etapa aqui, é uma conclusão, né? O limite não existe, eu só tenho que concluir que tipo de infinito vai dar, porque não tem mais o que manipular para eliminar essa divisão por zero, a gente não vai conseguir, porque na x é muito diferente aqui de 3x ao quadrado, não tem manipulação algébrica que elimine essa indeterminação. Então, essa é a nossa resposta final. Vamos para um exemplo 4. Então, esse limite aqui, nós estamos fazendo uma espécie de batalha entre as funções, o comportamento final dessas funções, qual que cresce mais rápido, digamos assim, ou se elas estão em equilíbrio. O que acontece, então, lá quando x tende a mais infinito, desse polinômio de grau 1 aqui, x na 1, nessa potência de x na 1, e e na x. Se a gente tenta substituir aí nessa espécie de infinito, ou se a gente tenta calcular isso aqui, né, nós vamos ver que tanto o numerador quanto o denominador estão indo para mais infinito. E isso é considerado uma indeterminação, porque não necessariamente é o infinito, é o mesmo infinito, digamos assim, o infinito no mesmo momento. Eles estão indo para infinito, mas em velocidades diferentes. Como vocês já devem esperar, né? Exponencial, né? Tem crescimento exponencial, é um crescimento muito mais rápido do que uma potência de grau 1, com certeza. Então, quer dizer que o denominador
vai mais rápido para infinito. O que isso vai acontecer, né? Nós vamos conseguir visualizar isso aqui quando a gente fizer a L'Hopital. Aí nós estaremos eliminando essa indeterminação infinito sobre infinito, vai ficar mais fácil de concluir para onde está indo esse limite. Então, vou colocar aqui o limite equivalente por L'Hopital. Derivada de x vai ser 1, derivada de e na x é e na x. Agora ficou muito claro que vai ficar 1 dividido por uma coisa muito grande. Isso vai para zero. Tá? Indicando, pessoal, que a e na x cresce muito mais rápido que o x, né? A parte de baixo crescendo mais rápido, nós temos uma divisão de algo menor por uma coisa maior, uma coisa que está indo muito grande, isso vai para zero. Então, nessa batalha de funções, a e na x ganha, né? Se ela estiver no denominador, vai ir para zero. Se ela estivesse no numerador, isso iria para mais infinito. Vamos para um exemplo 5. Nesse exemplo, a gente vai calcular o limite de x tendendo a zero pela direita de x vezes ln de x. Por que foi pego aqui x tendendo a zero pela direita? Para ter um sentido aqui a função ln de x, que só está definida para valores de x positivos, excluindo o zero. Então, a gente só pode fazer o limite de x tendendo a zero pela direita, porque pela esquerda, ln de x não tem nada, né? Ela não está definida. E aqui também ilustra que L'Hopital ele pode ser utilizado aí para qualquer tipo de x tendendo, né? Pode ser tendendo a um certo valor, ou esse valor só pela direita, ou só pela esquerda, ou mesmo como a gente fez no exemplo anterior, para mais infinito ou para menos infinito, desde que a gente tenha os tipos de indeterminação previstos por L'Hopital. Aqui, se a gente tenta substituir o x tendendo a zero aí, né? O que vai acontecer? Vai ficar zero e infinito. O sinal do infinito não interessa muito para a indeterminação, então vamos deixar aqui sem sinal, tá? Aqui iria para menos infinito, podemos pôr o sinal, não desfavorece em nada, né? Deixa eu colocar aqui, ó, zero menos infinito. Não dá para usar L'Hopital ainda. Para usar L'Hopital, a gente vai ter que reescrever esse limite de uma maneira equivalente e que resulte a indeterminação dos tipos previstos por L'Hopital. Então, o que a gente vai fazer aqui vai ser simplesmente um artifício para conseguir ter um denominador. Então, a gente vai mandar aquele x como 1 sobre x. E isso está equivalente, porque se a gente tenta resolver essa fração que apareceu aqui, é uma divisão de fração, na verdade, né? ln de x vai ser a primeira vezes a segunda invertida, que vai ficar ln de x vezes x, que é a nossa equivalente ao nosso primeiro limite. E aí, se a gente tenta, nesse momento, fazer o limite, né? Nós vamos ver que o numerador vai ir para menos infinito. E o denominador, 1 sobre x, com o x tendendo a zero pela direita, vai para mais infinito. Isso é uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. O sinal não importa, o sinal do infinito, tá? A gente só, desde que dê infinito sobre infinito, estamos autorizados a usar L'Hopital. Então, o L'Hopital, derivada da de cima, do numerador, vai ser 1 sobre x, né, derivada de ln de x, 1 sobre x, e a derivada de 1 sobre x, nós poderíamos enxergar isso aqui, né, como, para ficar mais fácil de derivar, x na menos 1, né, e aí é simplesmente regra da potência, vem o menos para frente e diminui uma unidade. Ficaria menos x na menos 2, que nós podemos escrever como menos 1 sobre x ao quadrado. Agora, a gente simplifica essa expressão aqui e o esperado é que a indeterminação tenha sido eliminada e a gente consiga dar uma resposta final para o limite. Vai ser a primeira, a divisão de fração, vezes a segunda invertida. Tá, então, agora a gente consegue cancelar aqui uma das potências de x. Essa vai cancelar com essa daqui. Vamos escrever mais uma vez. Ficaremos com menos x. E aí,
x tendendo a zero pela direita de menos x, daria menos zero, só que o zero não importa o sinal, então esse limite vai para zero, tá? Então todo esse esforço aí para decidir que vai para zero. Por que que isso é lá no início era uma indeterminação, zero vezes infinito? Porque não fica decidido, né? Como o infinito não opera exatamente como um número, a gente não consegue decidir se as regras valem como se ele fosse realmente um número, porque zero vezes qualquer coisa seria zero, mas será que zero vezes infinito também dá zero? Então por isso que é indeterminado, e aí a gente tem que fazer todas essas contas para chegar então a essa conclusão aqui. Vamos para um exemplo 6. Nesse exemplo, então, a gente tem a subtração aqui de duas frações. Novamente, se a gente tenta calcular esse limite, vai dar 1 sobre 0, que vai ser infinito. Infinito menos 1 sobre seno de 0 também vai para 0. Então, aqui também daria infinito. Infinito menos infinito. É uma indeterminação, tá? Só que não é indeterminação do tipo L'Hopital. Então, nós vamos ter que novamente por aquela estratégia de reescrever para gerar uma única divisão de frações e aí tentar aí que dê 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Então, aqui eu vou escrever aqui nessa linha aqui abaixo, vamos somar essas frações, vamos juntar elas em uma só. E aí fazemos aquele procedimento de dividir pela de baixo, multiplicar pela de cima, vai dar seno de x menos x. E aí tentamos novamente verificar quanto que daria esse limite. Seno de 0 é 0, menos 0 vai dar 0. E embaixo também vai dar 0, então a gente vai ficar com uma indeterminação que L'Hopital está autorizado, então vamos poder usar L'Hopital. Poderemos derivar em cima dividido pela derivada da de baixo, então essa é a regra, e obter um limite equivalente. Derivada do numerador, derivada de seno de x, vai ser cosseno de x. Derivada de menos x vai dar menos 1. Para derivar x seno de x, essa multiplicação, nós vamos precisar a regra do produto. Derivada da primeira, que vai dar 1, vezes a segunda normal, mais primeira normal, vezes a derivada da segunda. Derivada de seno vai ser cosseno de x. Então, todo o denominador aqui, vamos anotar que a gente usou regra do produto. Então, aqui, se a gente tenta novamente substituir o x sendo 0, o que vai acontecer? No numerador vai ficar cosseno de 0, que é 1, 1 menos 1 vai dar 0, tá? Então, vai ficar 0 em cima. E embaixo também vai zerar, que vai ficar seno de 0, que é 0, mais x é 0, então vai dar 0 sobre 0. Então, quer dizer que a gente tem que usar L'Hopital de novo, continuou dando indeterminação. Então, pode acontecer em alguns exemplos que uma vez usado o L'Hopital, a indeterminação permanece. Então, pode-se usar novamente. Derivando o numerador, cosseno de x vai ser menos seno de x. Derivada aqui de menos 1 vai zerar. E o denominador, derivada do seno, é cosseno de x. E essa derivada aqui nós vamos ter que usar a regra do produto novamente. Vai dar a derivada da primeira, que é 1, vezes a segunda normal, vai dar cosseno de x, mais primeira normal, vezes a derivada da segunda, a derivada do cosseno, menos seno, então vai ficar aqui, vai ficar assim, tá? Bem grandinho. Tentamos novamente agora ver se a indeterminação foi eliminada. E vai ter sido eliminada, vai ficar 0 no numerador, não tem problema, mas no denominador vai dar cosseno de 0, que é 1, cosseno de 0 também é 1, então vai ter esse 1 mais 0. Vai dar 0 sobre 2. 0 sobre 2, que vai ser igual a 0. Então, todo esse esforço aí resultou 0. Essa é a nossa resposta.
Vamos então para o exemplo 7. Nesse exemplo, quando a gente tenta então, né, substituir x igual a zero nesse limite, o que acontece? Vai ficar 1 na infinito, que é um tipo de indeterminação. Só não é um tipo previsto por L'Hopital, é um tipo que vai nos exigir mais manipulações algébricas, uma estratégia um pouquinho diferente para a gente chegar em uma indeterminação do tipo que se possa utilizar L'Hopital para resolver. Esse limite aqui, esse tipo de indeterminação, 1 na infinito, ele deixa claro que isso é indeterminação, por quê? Porque o infinito ele não se comporta como um número, ele não é um número. Então a gente não pode prever que as mesmas coisas que acontecem com números vão acontecer também com o infinito, se a gente tentar operar com o infinito. Porque se fosse 1 elevado em qualquer coisa, a gente sabe que daria 1. Mas aqui vai ser muito interessante que não vai dar 1 esse limite aqui. Esse limite aqui é um limite que, inclusive, a gente já viu anteriormente, é o limite fundamental que se chama, né? Ele tem algumas outras formulações equivalentes, mas ele é o limite fundamental que vai dar um valor bem famoso, bem conhecido. Então, vamos tentar obter aí essa formulação equivalente. A nossa estratégia vai ser um pouquinho diferente, eu vou deixar aqui, então, indicado pontinhos, depois a gente vai voltar e colocar esse resultado. Vamos colocar aqui, então, a estratégia. Vamos começar dizendo aqui, né, então, que a função original que se quer calcular o limite, nós vamos chamar de y. E aí, nós vamos colocar o ln na jogada, que já foi uma estratégia que nós vimos em derivação logarítmica. Vamos fazer uso das propriedades de logaritmos novamente. Então, ln em ambos os lados da igualdade. No lado direito, nós temos propriedades de ln, tá? Porque temos o ln de um expoente que pode vir para frente como uma multiplicação. E só. Então, isso aqui a gente pode escrever, inclusive, assim. Então, o que vai acontecer? Ao invés de calcular o limite original, que seria o limite do y, nós vamos calcular o limite desse ln de y, tá? No mesmo x tendendo a zero de ln de y. Isso vai ser igual a limite de x tendendo a zero. ln de y é esse resultado aqui. Conseguimos escrever o quociente que é necessário para aplicar L'Hopital. Vamos só verificar se realmente está numa indeterminação dos tipos que L'Hopital contempla. Então, se a gente coloca x igual a zero ali, né, vai dar ln de 1. ln de 1 é zero. E aqui no x0, no denominador, vai dar 0 sobre 0. Ou seja, conseguimos utilizar L'Hopital como nós gostaríamos. Chegamos na indeterminação necessária. 0 sobre 0. Então, por L'Hopital, vamos derivar o numerador e o denominador. Derivada do numerador, derivada de ln de 1 mais x, é o tipo de derivada ln de u. Então, é 1 sobre tudo que está dentro, 1 sobre u, vezes o linha. Só que o linha vai dar o próprio 1, né? Vai dar 1, então não precisa aparecer. Derivada de x vai dar 1. Então, esse procedimento de derivar em cima e embaixo vai resultar só 1 mais 1 sobre x. Até vou deixar 1 aqui, né? Não precisaria, daria para já escrever direto. Vamos escrever mais o passo aqui, ó, que o que a gente quer calcular é esse limite aqui. Esse limite vai dar 1. Mas esse 1, pessoal, não é a nossa resposta final, tá? Porque é o que a gente conseguiu nesse momento. Nós conseguimos que ln de y foi para 1, tá? Quando x foi para 0 pela direita. Então, nós temos uma propriedade de composição, se ln de y foi para 1, se a gente aplicar exponencial em ambos os lados dessa equivalência aí, desse limite, então e na ln de y vai ir para e na 1. Aplicamos exponencial dos dois lados, tá? Isso aqui é uma propriedade.
Então, o que vai acontecer? E com ln, nós temos a regra do cancelamento. Então, vai ficar só y vai para e. E era isso que a gente queria, pessoal, o limite de y. O limite que eu deixei indicado lá no início era justamente esse aqui, né, do y. Tá? Porque o y é o que foi colocado lá no início. Então, a gente volta aqui, ó, isso aqui, esse cara aqui era o nosso y, né, que eu chamei. Então, isso aqui vai para E, é a resposta final. É o que a gente chama aí de limite fundamental. Só para finalizar, mais um exemplo que precisa essa mesma estratégia. Exemplo final, exemplo 8. Novamente, se a gente tenta substituir no x o zero, né, do nosso limite, nós vamos ficar com 0 na 0. 0 na 0 é uma indeterminação, só que não é do tipo L'Hopital, então exige as manipulações aquelas, tá? 0 na 0, por que é indeterminado? Porque a gente não consegue decidir se isso vai para 0 ou se vai para 1, tá? Porque tudo que a gente eleva na 0 dá 1, mas se a base for 0, o que acontece? Será que vai dar 0 ou dá 1? Indeterminado. Então, esse aqui é o caso que a gente vai deixar os pontinhos aqui, porque vai ser muito semelhante ao caso anterior. Isso aqui a gente vai chamar de y, tá? Toda a parte de dentro. E vamos novamente se aliar às propriedades do ln para conseguir resolver isso. Tá? Então, o y é isso. ln de y vai ser ln de tudo isso aqui. E aí, a gente consegue colocar o x para frente, né, por propriedade de ln, e vamos ficar com x ln de x. Então, nós vamos calcular esse limite de x tendendo a 0 pela direita de ln de y, que vai ser x ln de x. Da forma que está, não dá para parecer indeterminação de L'Hopital, porque precisa ter um quociente. Esse limite a gente até já fez, tá? Vamos fazer mais rapidinho aqui. A gente escreve dessa maneira equivalente como um quociente, manda esse x como 1 sobre x, é equivalente e nos resulta o quociente que a gente precisaria. Quando tentamos substituir, isso dá infinito sobre infinito, que é, sim, uma indeterminação do tipo L'Hopital. Então, derivada da de cima do numerador vai dar 1 sobre x e derivada da de baixo, como a gente já fez anteriormente, menos 1 sobre x ao quadrado. Isso aqui vai dar essa multiplicar a primeira vezes a segunda invertida e aí simplesmente esse limite fica limite de menos x, que vai dar 0. Então, ln de y foi para 0, tá? Então, agora é aquela etapa de conclusão. O ln de y foi para 0, tá? Mas não era o ln de y que a gente queria. A gente queria de y. Então, aplica exponencial dos dois dados, tá? Propriedade. Então, e na ln de y vai ir para e na 0. E com ln, sobra só y, então vai ir para e na 0, que é 1. Então, o y vai para 1, tá? Lá do início, o nosso y vai para 1, aqui daria para... tudo isso é quando x tende a 0 pela direita. Então, voltamos lá em cima e conseguimos, então, decidir completar os pontinhos que faltava. Isso aqui vai para 1. Com isso, com esse exemplo, nós encerramos esse vídeo. Fico à disposição caso tenha ficado alguma dúvida, deixem nos comentários ou entrem em contato comigo ou com os professores da equipe, nos fóruns, nos horários de atendimento. Bons estudos, pessoal!